A paz do Senhor, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Logo após nós teremos uma ministração poderosa. Eu creio que a palavra de Deus irá mudar sua vida, irá transformar a sua história. Mas antes, você já está inscrito no nosso canal? Não? Então vai e se inscreve. Ativa o sininho para você receber mais notificações. Também segue-nos lá nas nossas páginas no Instagram, no Facebook e no TikTok. Amém? Vamos agora para essa ministração poderosa. Convido os irmãos a abrir vossa Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37, a partir do primeiro versículo. Ezequiel, capítulo 37. E gostaria que os irmãos permanecessem com a vossa Bíblia aberta. Coloque um marcador. Não sei se os irmãos têm marcador. Se tem um marcador, irmão, separe um marcador para você pôr aí na tua Bíblia, para que a gente possa acompanhar esta leitura durante a mensagem que será pregada. Livro de Ezequiel, capítulo 37, a partir do primeiro versículo, aonde diz assim: Amém? Glória a Deus. E veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu ó sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos, e dizei-lhes: ossos secos, ouvi a voz do Senhor, a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: e eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se chegaram cada um osso ao seu osso. E eu olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dizei ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos ao Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do homem, e dizei ao Espírito: Assim diz o Senhor. E eu profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande, em extremo, numerosos, que entrou na cidade. Podeis se assentar. Louvado e exaltado és o nome do Senhor. Irmãos, quando nós olhamos para esta passagem no livro de Ezequiel, nós vemos que Ezequiel vivia um tempo de cativeiro, um tempo aonde o povo estava fora da sua terra, fora do seu lugar separado, fora do seu habitat normal. O povo estava disperso. Outrora o povo vivia em Jerusalém, mas neste momento que Ezequiel profetiza aqui, nós vemos em que havia um grande temor. O povo de Israel clamava ao Senhor uma graça, clamava ao Senhor misericórdia. Por quê? Porque estavam espalhados entre as nações, dispersos entre as nações. E aqui nós vemos que o Espírito do Senhor tomou a Ezequiel e levou ele a um vale,
por que que o Espírito levou ele, que o Senhor levou ele para contemplar aquele vale. Nós vemos relatos aonde este vale poderia ser um cemitério, um exército grande que havia pelejado naquele lugar, e os ossos que ali estavam, aqueles corpos que ali estavam ali há muito tempo. Por que isso? Porque nós vemos o relato dele dizendo que os ossos estavam sequíssimos. Para que eles estivessem sequíssimos, é porque eles estavam ali há uma longa data expostos, e também eles estavam bagunçados, porque quando nós vemos Ezequiel relatando que a cada osso veio a estar junto com a sua ossada, nós vemos aqui, irmãos, que o Senhor mostrou a ele alguns aspectos e que nós precisamos entender. O povo de Israel estava disperso, estava entre as nações, e nós vemos que o Senhor usa Ezequiel. O Senhor podia simplesmente levar ele lá e ordenar que acontecesse o milagre da mesma forma que aconteceu, mas o Senhor resolveu usar a Ezequiel, usar um homem. Nós vemos na Bíblia muitos relatos e momentos onde o Senhor usa o homem para fazer aquilo que o Senhor poderia fazer. Mas por que que o Senhor usa um homem? Por que que o Senhor mesmo não entrou com providência? Nós vemos, irmãos, lá no Jardim do Éden, aonde o Senhor formou tudo. Ele formou a terra, formou as plantas, os animais, formou o homem e deu a ele um papel importante, porque não era mais fácil o Senhor determinar qual nome seria para cada animal? Não seria mais fácil o Senhor determinar o nome das plantas? Não seria mais fácil o Senhor fazer isso? Mas ele usou um homem e mandou que ele desse nome, que ele nomeasse, que ele cuidasse do jardim, que ele cuidasse dos animais, dando a importância para este homem, a qual naquele lugar, naquele jardim, estava ali para servir ao Senhor. O Senhor sempre deu ao homem, irmãos, uma importância entre os homens. O Senhor sempre levantou nas nações homens para direcionar para onde as nações deveriam ir. E é assim até os dias de hoje, porque o Senhor mesmo manda que nós devemos orar por aqueles que estão na liderança, aqueles que estão dirigindo o nosso país, temos que orar por eles. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o crente, quando dá errado qualquer coisa, o crente glorifica o nome do Senhor. Amém? Isso mostra, irmãos, que nós temos uma igreja fervorosa. Foi tudo testado, mas o inimigo tenta colocar uma pedra, mas nós estamos aqui para vencer. Amém? Então, irmãos, quando nós olhamos na história do homem, em todo momento, na história de Israel, Deus levanta um homem, levanta uma liderança forte, para que possa estar à frente, possa estar direcionando o povo. Mas aqui nós vemos que o povo estava disperso, estava preso, aprisionado na Babilônia, estavam separados da sua terra. E o povo suplicava, o povo clamava, chegava a se comparar, dizendo: Senhor, nós estamos aqui secos, sequíssimos, ausente da sua presença, não temos a sua presença em nossa vida. Nós vemos nos versículos a seguir, aonde o povo clama a presença do Senhor. E o Senhor levanta a Ezequiel, levanta ele perante aquele povo, e leva ele naquele lugar, aonde não tinha vida, aonde não tinha esperança, aonde não tinha expectativa. Naquele lugar aonde o Senhor levou Ezequiel, irmãos, era um lugar de morte, era um lugar de tristeza, era um lugar onde não havia esperança, mas o Senhor levou ele ali. E quando nós olhamos na palavra do Senhor, nós vemos que o Senhor disse: profetiza. Usou a ele, irmãos, para mostrar de que era necessário usar o homem
para mover aquele lugar, para movimentar aqueles ossos. E quando nós olhamos, irmãos, para o agir do Espírito Santo naquele lugar, antes que viesse o Espírito de vida para aqueles corpos, primeiro havia a necessidade de organizar a bagunça. Tinha que organizar, porque a Bíblia relata no livro de Ezequiel 37, no versículo 4 a seguir, aonde estavam longe um dos outros ossos do outro. E eu posso imaginar, irmãos, os ossos do tarso se juntando ao metatarso. O pastor está falando bonito, né? Os ossos, o fêmur se juntando, nós vemos aqui as articulações se juntando, nós vemos os ossos do crânio, irmãos, porque quando nós olhamos para uma ossada humana, são muitos ossos, é uma quantidade de osso muito grande, e quando nós olhamos a palavra do Senhor, mostra que eles primeiro se reuniram para depois começar a formar cartilagem. Não era o osso do João com o do Pedro, não era o osso do Mateus com o do Lucas, não era o osso da Maria com o da Joana, não, irmãos, era cada um no seu lugar. A obra do Senhor, irmãos, ela é dessa forma. Não tem como o Espírito Santo agir, trabalhar no meio da desordem, no meio da bagunça, no meio daquilo que aonde se olha não tem organização, não tem liderança. A palavra do Senhor nesta noite, a igreja tudo precisa estar no seu lugar, para que o Espírito Santo do Senhor possa trabalhar no meio dele. Muitas vezes, irmãos, nós vemos pessoas que não se submetem a uma liderança. Nós vemos irmãos e irmãs que não se submetem a uma coordenação, a uma liderança, mas aqui nós vemos que mesmo lá, aonde não tinha vida, para ter vida, houve a necessidade de se juntar, de se organizar. E quando estava tudo organizado, separado, as ossadas individuais de cada ser que outrora era vivente, então começou a juntar-se. E quando se juntou, começou a formar cartilagem. Primeiro formou a cartilagem, depois começou a se formar os músculos, e entre os músculos os tendões. Por quê, irmãos? Porque não tem como ter vida em algo que não tem estrutura, e para que os ossos possam montar uma estrutura, é necessário que venha para ele os tendões, os músculos, e por cima a pele. E quando Ezequiel olhou para aquilo ali, ainda não havia vida, ainda não havia se concretizado verdadeiramente vida sobre aquele cemitério. Por quê, irmãos? Porque até então era um cemitério, outrora de ossos sequíssimos, mas agora de corpos soltos no chão. E quando nós vemos que o Senhor mais uma vez diz a Ezequiel: profetiza, 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 profetiza um espírito de vida sobre estes corpos, e você vai ver o espírito de vida entrando neles. E nesta noite eu profetizo sobre a tua vida, sobre a tua casa, o Espírito do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Saia daqui nesta noite renovado na presença do Senhor, saia daqui nesta noite fortalecido na presença do Senhor. Reramando vecou remanás. Mas nós vemos, irmãos, que havia necessidade de organizar. Havia necessidade de uma liderança forte, porque o Espírito de Deus levou Ezequiel ali para mostrar isso a ele, para mostrar de que havia a necessidade de uma liderança, e tudo isso para mostrar, para que Ezequiel pudesse depois testificar e testemunhar para o povo, dizendo: ainda há esperança, ainda há esperança. Você tem se encontrado em um lugar deserto, você tem se encontrado cativo, mas o Senhor nesta noite traz esta palavra dos ossos secos, dizendo: ainda há esperança para a tua vida. Mais interessante, irmãos, que aquele exército que estava ali,
não pediu, mas foi alcançado. Eles não pediram, mas foram alcançados. E nós vemos, irmãos, que sempre para o Senhor fazer algo, na minha ou na tua vida, há necessidade de um objetivo. Há necessidade, irmãos. Qual é o objetivo? Qual é a meta traçada para a sua vida? Aqui nós vemos que havia necessidade de um grande exército. Havia necessidade de mostrar para o povo de que o Deus a qual eles serviam era um Deus que pode levantar um exército, mesmo aonde não tem. E eu falo para ti nesta noite, através desta palavra, qual é o objetivo, você tem traçado, qual a meta para a sua vida espiritual. Porque quando nós olhamos, irmãos, na palavra do Senhor, o Senhor nos dá a certeza da vitória. Ele nos dá a certeza de que está conosco. Mas nós ficamos procurando uma materialidade nas coisas, ficamos procurando uma materialidade na ação de Deus sobre a nossa vida, muitas vezes falando, o Senhor não tem falado comigo, o Senhor não tem trazido nada de diferente para a minha vida, mas você não tem analisado o quanto o Senhor tem abençoado os seus filhos, o quanto a mão do Senhor tem estado sobre a tua casa, não tem te faltado nada, irmãos, não tem lhe faltado um alimento, o Senhor tem estado com as mãos estendidas sobre as nossas vidas, e nós, muitas vezes, não entendemos o agir do Senhor, ficamos procurando angariar neste mundo, situações e estruturas, e angariar fundos financeiros, para ter uma expectativa lá na frente, mas a palavra do Senhor nos mostra que Ele veio, irmãos, para nos trazer fartura, mas essa fartura, irmãos, muitas vezes, ela não é na conta bancária, essa fartura é aquela alegria que você tem, ao sentar com a sua família à mesa, e olhar as bênçãos do Senhor sobre a vida dos teus filhos, e contemplar o quanto o Senhor tem sido bom para contigo. Pastor, mas tenho passado grandes guerras financeiras, tenho passado dificuldades, e existem batalhas, irmãos, tem batalhas que nós mesmos entramos nelas, são batalhas a quais nós buscamos elas, e depois começamos a colocar para que o Senhor entre com providência. Muitas vezes, irmãos, eu fico imaginando o Senhor olhando para nós e falando assim, mais uma vez, mais uma vez eu vou entrar com providência, não vigiou, mas eu vou entrar com providência. Irmãos, que esta palavra venha ao seu coração nesta noite, que possamos entender aquilo que o Senhor tem feito em razão das nossas vidas. Sempre que o povo do Senhor foi alcançado com milagre, é porque o Senhor tinha lá na frente algo planejado. O Senhor entra com providência, mas lá na frente há sempre algo planejado. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos apresentar ao Senhor as nossas necessidades, as nossas aflições, mas também as nossas expectativas. Muitas vezes queremos ser um grande pregador, queremos ter dons para pregar a palavra, ou para cantar hinos, para apresentar louvores ao Senhor, e passamos a buscar isso na presença do Senhor. Senhor, o Senhor podia me dar um dom, o Senhor podia me abençoar com um dom espiritual, para que eu pudesse cantar. Irmãos, quem busca alcança no Senhor, quem busca alcança. E o Senhor sempre entra com providência, o Senhor sempre levanta alguém para fazer a boa obra. Quando nós olhamos na palavra do Senhor, nós precisamos entender o agir e o operar do Senhor na nossa vida. Naquele vale, irmãos, o Senhor levantou aonde não havia vida, o Senhor colocou em pé aquele exército, para mostrar para Ezequiel de que ainda havia esperança para o povo. E Ezequiel não podia entender o que lá na frente o Senhor tinha para o povo. O Ezequiel não podia entender, mas o Senhor sabia. E sempre que o povo de Israel estava em dificuldade, cativo, o Senhor levantou um homem como uma liderança forte para tomar conta.
mas o Senhor sempre tratou sério com quem Ele levantou. Então, pastor, eu gostaria que o Senhor me levantasse para liderar um grupo na igreja, eu gostaria que o Senhor me levantasse para ser um grande obreiro. Então, eu quero dizer para você nesta noite, se prepare para uma grande responsabilidade, porque à frente daquele grande exército, o Senhor precisava pôr um grande general. À frente daquele exército, o Senhor precisava pôr alguém para que pudesse coordenar qual seria o objetivo lá na frente, qual cidade eles entrariam, a que momento levantariam o povo. E isso, irmãos, para mostrar a Ezequiel, através daquela visão, de que ainda havia esperança para o seu povo. E ainda há esperança para a igreja, ainda há esperança para o povo do Senhor. Precisamos, irmãos, entender o agir do Senhor na nossa vida. Quando o Senhor disse para ele, profetiza, é uma palavra muito forte, irmãos. Nos dias de hoje, muitas vezes nós tememos a palavra profetizar. Somos um pouco ateu quando alguém se levanta para entregar uma profecia. Muitos já olham para o lado, muitos já abaixam a cabeça, alguns, se pudesse, saía correndo de dentro da igreja. Mas eu quero te dizer nesta noite, que o mesmo Deus que visitou a Ezequias, e levou ele num vale de ossos, pode levantar aqui nesta noite homens e mulheres para profetizar sobre a tua vida. Nós vivemos uma igreja pentecostal, nós vivemos um tempo ainda onde o Espírito Santo do Senhor fala com a igreja, levanta homens e mulheres para profetizar a igreja. E a palavra do Senhor, irmãos, ela nos dá a certeza de que quando nós nos levantamos para profetizar a respeito da palavra do Senhor, ou algo sobre a vida do irmão, de uma irmã, o Senhor entra com providência, o Senhor entra com cura, com libertação. Eu mesmo já estive em situações onde cheguei numa casa, uma irmã não me conhecia, e ela falou para mim assim: o Senhor mandou eu te dizer. A palavra, né, irmãos? Ela não sabia nem quem eu era. Ela falou: pela madrugada o Senhor mandou eu te dizer que quando você chegasse na minha casa, era para mim dizer que Ele vai te mudar o nome, a profissão e a cidade onde você está. Eu recebi, irmãos, mas eu fui para casa incrédulo. Falei: Jesus querido, mudar de profissão tudo bem, eu já mudei umas 3 vezes de profissão. Mudar o nome, irmãos, mudar de cidade também, né? Você pega o carro e muda de cidade, mas o nome. Chegou um dia, irmãos, que eu vim para Ponta Grossa, e eu estava trabalhando em outro ofício, em outra profissão, e eu estava exercendo uma atividade que outrora eu não imaginava trabalhar, e eu fui no banheiro da empresa lavar o meu rosto, e olhei no espelho, para tentar encontrar o Gesiel, porque ninguém me conhecia por Gesiel, só me chamavam de Ricardo. E aquele dia, que é o meu segundo nome, e aquele dia quando eu olhei no espelho, e eu procurei olhar nos meus olhos para mim me encontrar como Gesiel, o Espírito Santo falou: você está aonde eu queria que você estivesse. Você está no lugar que eu ordenei para estar. E a partir dali, irmãos, muitas vezes algumas empresas falaram: Gesiel, eu vou te levar para tal lugar. Muito obrigado. Algumas empresas: não, mas eu aumento o teu salário, eu aumento o teu ganho, a tua remuneração vai ser muito melhor se você for lá com a empresa. Muito obrigado, mas quem mandou eu estar onde eu estou, me deu a garantia de que é aqui a minha vitória. É este o lugar aonde o Senhor me colocou. E é assim que eu vivo a minha vida, irmãos, baseado em quê? Numa vida de um homem que anda na presença do Senhor. E o povo de Deus estava angustiado naquele tempo, estava temeroso, porque não sabiam, o povo havia se separado, né? As nações haviam sido separadas,
O reino havia sido separado. Aquele Israel, aonde Davi foi rei, aonde Salomão foi rei, havia sido separado. Por quê? Porque os reis se afastaram da presença do Senhor, se afastaram do Deus soberano. O povo se esfriou, houve um esfriamento espiritual no meio do povo. Por isso, irmãos, que o povo se encontrava naquela situação, sendo comparado com ossos secos. Essa comparação era em razão da maneira que o povo vivia. Por isso que a igreja do Senhor, irmãos, não pode parar de dar glória ao nome do Senhor, não pode parar de glorificar ao nome do Senhor, não pode parar de vir no templo adorar ao nome do Senhor. Não podemos, irmãos, ficar em casa nos dias de culto. Mas vai ter culto outro dia, eu vou. Venha para a casa do Senhor, deixe os teus compromissos, teus afazeres, e se coloque uma vez mais na presença do Senhor, para que o Senhor possa estar com as mãos estendidas sobre a tua casa, para que a tua vida espiritual, irmãos, ela não fique enfraquecida, porque quando nós deixamos de frequentar a casa do Senhor, nós paramos de apresentar a Ele o nosso culto, nós paramos de buscar a Ele. Pastor, mas eu oro em casa, eu assisto em casa o culto. Assistir em casa é uma coisa, mas cultuar ao Senhor é aqui, na casa dele, trazer a Ele ao teu sacrifício, trazer na presença dele o teu sacrifício. Estar na casa do Senhor muitas vezes é um sacrifício, mas o Senhor está esperando para te abençoar. O Senhor está esperando você trazer o teu sacrifício e pôr no altar, e o fogo dos céus descerá e consumirá o que você trouxe. O aleluia, o glória a Deus. E você vai sair daqui nesta noite cheio, transbordando na presença do Senhor, renovado pelo Espírito Santo do Senhor. E você não vai sair durante a semana fraco, mas você vai estar fortalecido, porque todas as vezes que nos chegamos na casa do Senhor, nós somos renovados na presença dele. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós precisamos entender, irmãos, o que é o vale de ossos secos para os nossos dias. O que é o vale de ossos secos para a igreja de hoje? Precisamos, irmãos, entender que esse vale de ossos secos é o pecado e a distância que ele nos leva da presença do Senhor. O pecado faz nós secarmos, faz a nossa alma se ausentar da presença do Senhor, nos tira da presença do Senhor. Então que nesta noite você possa deixar para trás uma vida de pecado, você possa deixar para trás uma vida de perdição e se colocar verdadeiramente na presença do Senhor e ser alcançado pela misericórdia do Senhor. Porque o pecado nos traz a morte, o pecado nos torna escravo, o pecado nos tira da presença do Senhor. E muitas igrejas, irmãos, estão por aí como um vale de ossos secos, não tem mais a presença do Senhor. Em muitos lugares não há mais a presença do Espírito Santo. Seria como aquele vale cheio de ossos, ou cheio de corpo sem alma, corpo sem vida, um corpo com músculos, com tendões, com vísceras, mas não tem nela vida, não tem nela o Espírito Santo. Que a igreja do Senhor possa se acordar, porque ainda há tempo para você se chegar na presença do Senhor e ser cheio de vida. Seja cheio de vida, seja cheio de vida, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo nesta noite. Aleluia. Aleluia. E sabe só o que Deus está esperando nesta noite, irmãos? Um coração arrependido.
O Senhor nesta noite só está esperando um coração quebrantado, um coração arrependido, para que Ele possa te encher de vida, que você tenha vida com abundância na presença do Senhor. O Espírito Santo está na casa, o Espírito do Senhor está na casa. E eu creio nesta noite que quem entrou aqui sem vida, desanimado, entrou aqui fraco, pode sair cheio da graça, cheio do Espírito Santo. Basta apenas você abrir o teu coração na presença do Senhor. É somente isso que o Senhor quer. Aleluia. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, nós vemos: porque eu que conheço os planos e que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. É a palavra de Deus à igreja. O Senhor tem traçado à igreja, irmãos, planos e projetos do céu para a tua vida. Mas para que você possa entrar nos planos e nos projetos de Deus, você precisa estar com um coração puro na presença do Senhor. Você precisa estar com um coração sincero. Porque eu bem sei que os pensamentos que tenho a vosso respeito, o Senhor conhece a tua vida, conhece a tua causa, conhece a tua casa, e Ele tem olhado pela tua vida, tem olhado pela tua causa. Irmãos, quando nós olhamos a vida de Jeremias, esse homem que foi levantado por Deus, em um tempo onde não havia esperança, mas nesta noite, há esperança para a igreja, há esperança para a tua vida. Em todos os momentos da história da igreja, o Senhor levantou homens e mulheres cheios da presença do Senhor, para coordenar, para liderar o povo por um caminho, e este caminho sempre levou a Jesus Cristo, sempre levou o povo de Deus à vitória. Em muitos momentos, a igreja, o povo escolhido, foi licenciado, foi tirado deles o direito de cultuar, foi tirado da igreja, e muitas vezes o direito de estar na casa do Senhor. Nós mesmos vivemos isso há pouco tempo, no momento de pandemia, aonde as igrejas ficaram de porta fechada. Muitos de nós passamos a orar dizendo: Senhor, quando que eu vou poder estar na tua casa? Quando eu vou poder estar na tua presença? Quando que eu vou poder chegar na igreja para apresentar um culto de adoração? Eu mesmo, irmãos, fiz muitas lives, aonde tinha somente o pastor da igreja, alguns obreiros auxiliar, eu atrás da câmera fazendo a live, a minha esposa num canto da igreja, um outro irmão na outra ponta, e fazíamos um culto com apenas 3, 4, 7 pessoas dentro da igreja, transmitindo aquele culto na expectativa de que os irmãos fossem alcançados nas suas casas, porque estavam licenciados a eles o direito de estar na casa do Senhor. Eu mesmo, em algumas situações, abri a igreja para culto público e pedi aos irmãos: irmãos, vamos fazer 3 cultos no dia. Vêm uns irmãos pela manhã, a outros irmãos pela tarde e outros irmãos pela noite. Resultado, irmãos, vinha todos os irmãos de manhã, todos os irmãos à tarde e todos os irmãos à noite. Por quê, irmãos? Porque o povo tinha sede de estar na presença do Senhor. Em muitos cultos eu estava pregando e as viaturas da polícia na porta da igreja, porque não podia reunir o povo.
O meu filho falou várias vezes: pai, daqui uns dias você vai ir preso, porque o senhor está fazendo culto, o senhor não pode reunir tanta gente na igreja. E eu falava: mas eu vou fazer o quê? Eu vou fechar a porta? Eu vou limitar o povo de entrar na igreja? Não podia, irmãos, porque havia naquele momento uma necessidade de estar na presença do Senhor. E hoje, muitas vezes, que nós temos liberdade, hoje que nós podemos estar na casa do Senhor todos os dias, irmãos. Nós estamos aqui na segunda-feira, tem ensaio das irmãs de oração. Terça-feira, nós estamos na igreja sede. Quarta-feira, nós estamos aqui pela tarde. E estamos aqui pela noite. Na terça-feira à tarde, né? Terça-feira à tarde, terça-feira na igreja sede. Terça-feira de manhã na igreja sede. Quarta-feira à noite estamos aqui. Quinta pela manhã, tem manhã com Deus. Quinta à noite tem culto na casa do irmão Adir, tem ensaio dos adolescentes na igreja. Sexta-feira tem ensaio dos jovens. Todos os dias a igreja está com as portas abertas para receber os irmãos, para que você possa vir à casa do Senhor, entregar a Ele aquilo que você preparou, trazer a Ele aquilo que você tem feito, apresentar o teu louvor, trazer o teu sacrifício na presença do Senhor, ser cheio de vida, ser cheio do Espírito Santo. Irmãos, nós temos oportunidade todos os dias de estar na presença do Senhor, mas nós nos afastamos por qualquer motivo, muitas vezes pela liderança, muitas vezes porque não concordamos com algo, muitas vezes olhamos para alguém e avaliamos a pessoa e falamos: não vou na igreja porque fulano fica olhando para mim, eu não vou na igreja porque eu não gosto de ouvir o pastor pregar, eu não vou nos cultos de quarta-feira porque eu não gosto do culto de ensino, eu não vou na escola dominical porque eu já sei tudo. Eu quero dizer para você nesta noite: chegue mais na presença do Senhor, para que você não seja como estes ossos secos que estavam ali largados, que estavam ali abandonados, sem vida. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo nesta noite. Aleluia. Quando nós olhamos, irmãos, para a importância de nós nos colocarmos na presença do Senhor, porque é somente pela graça do Senhor que nós nos reunimos, é somente pela graça do Senhor, e não precisa mais do que a graça do Senhor sobre as nossas vidas, para sermos cheios do Espírito Santo, para sermos cheios da presença do Senhor. E se você entrou aqui nesta noite fraco, talvez esta mensagem foi direta ao teu coração, e você está se olhando e dizendo assim: eu acho que eu estou sem vida, eu acho que eu estou igual os ossos secos naquele vale, a qual Ezequiel contemplou. Irmãos, eu quero dizer que o mesmo Deus, o mesmo Deus que foi ali, que levou Ezequiel naquele vale, que deu aquela visão a ele, Ele pode te visitar nesta noite, e te dar uma visão, para você profetizar algo dos céus, para a igreja do Senhor. O mesmo Deus que visitou Ezequiel e levou Ezequiel naquele vale, pode te visitar em sonho, e te dar uma visão, para mostrar aquilo que Ele tem para a sua vida. Ainda há esperança para o teu ministério, ainda há esperança para aquilo que você abandonou, você deixou de fazer, deixou de apresentar na casa do Senhor, mas o Senhor nesta noite ainda traz para ti: ainda há esperança, basta apenas que nós reconheçamos a nossa situação. Ezequiel olhou ali, e se ele olhasse e falasse pela sua força humana, por aquilo que ele tinha dele mesmo, ele não teria nada, mas o Senhor disse:
profetiza, profetiza, profetiza. Se o Senhor colocar no teu coração, entrega. Se o Senhor colocar no teu coração, faça, apresente ao Senhor aquilo que Ele tem colocado. Não vá para casa, não leve de volta, não deixe de entregar a palavra do Senhor para quem você encontrar na rua, para quem você está ali no teu trabalho. Se o Senhor colocar no teu coração, fale, porque o Senhor tem projetos para a igreja do Panamá, e eu creio que o Senhor vai levantar homens e mulheres cheios da graça e do poder do Senhor. Precisamos entender, irmãos, que só depende de nós. O Senhor faz. O Senhor levantou ali no jardim do Éden um homem, colocou Adão e deu a ele uma função. Profetiza, dê nome aos animais, dê nome para as plantas. Aramando vecou remanás. Na história do homem, sempre o Senhor levantou alguém para profetizar, para entregar algo. E quem sabe o Senhor está procurando você nesta noite, para levantar você, para fazer algo de especial. Da mesma forma que o Senhor me levantou, um dia eu estava dado por morto, e o Senhor me alcançou com a sua graça infinita, me colocou em pé, e eu pude ver os tendões e músculos se refazendo no meu corpo. O Senhor me devolveu tudo que aquele acidente me tirou, me colocou em pé, e a mesma forma que Ele fez na minha vida, fez um milagre, me transformou, me colocou em pé. E eu fiz um compromisso com Ele de pregar a palavra dEle, todos os dias assumi compromisso com o Senhor. Assuma um compromisso com o Senhor, e não se afaste da presença do Senhor, não deixe de buscar a presença do Senhor, para que o Espírito Santo do Senhor possa estar sobre a tua vida. Convido os irmãos a se colocar sobre os vossos pés, estarei orando, reramando vecou remanás, aleluia. E eu creio que o Senhor nesta noite falou comigo, mas também falou contigo.